Chamamos de pré-história o período histórico antes da invenção da escrita. Mas você sabe o que aconteceu nele? Olá, eu sou a Mariane e hoje vamos conversar um pouco sobre o que foi a pré-história. Para entender melhor um pouco a cronologia da história, muitos historiadores fazem uso dessa linha do tempo aqui, em que se divide a história em períodos. As divisões são feitas a partir de grandes eventos históricos, como, por exemplo, a queda da Bastilha na França, que marca o fim da Idade Média. Ops, eu disse Idade Média? Quis dizer Idade Moderna. Aproveita para deixar aqui nos comentários o seu período histórico favorito. O que tiver mais curtidas, eu vou gravar um vídeo sobre esse conteúdo. Apesar de encontrarmos com frequência essa linha do tempo em livros didáticos, devemos lembrar que ela tem uma visão eurocêntrica da história da humanidade. Isso porque quem criou ela foram historiadores europeus, que usaram grandes eventos do seu continente para marcar toda a história da humanidade, ignorando totalmente o que acontecia nos outros continentes. Chamar o período de pré-história é um pouco depreciativo, porque passa a ideia de que nesse período não se havia história. O que não é verdade, só não se tinha registros escritos dessa época, tanto que o que marca o fim da pré-história é o início da utilização da escrita. Aqui encontramos um ponto que podemos fazer um debate um pouco melhor. Aliás, tem uma live que nós conversamos muito sobre isso. Eu vou deixar aqui em cima nos cards para você assistir. Mas para não perder as nossas lives que acontecem toda a última terça-feira do mês, já se inscreva no canal e ative as notificações. Mas continuando, o que devemos debater melhor é sobre as fontes históricas. Alguns anos atrás, grandes historiadores franceses só consideravam que era história tudo aquilo que tivesse um registro escrito. E não era qualquer registro escrito não, ele deveria ser feito por entidades governamentais, pela elite ou até mesmo cartas, mas que fosse de grandes figuras históricas da época. Com isso, encontramos a história dos vencedores, que é uma história contada a partir de apenas um ponto de vista, ignorando os outros que não tivessem esse tipo de registro histórico, que é o caso da pré-história, que não encontramos registro escrito daquela época. Mas se formos usar essa classificação para dividir esse período histórico, podemos dizer que a pré-história ocorreu em diferentes tempos ao redor do planeta. Como, por exemplo, no nosso país. Antes da chegada dos portugueses não se tinha registro histórico, porque as comunidades indígenas não faziam esse tipo de registro. Mas isso não significa que não tinha história. Ela só era passada de um jeito diferente. Como, por exemplo, reuniões onde diferentes gerações se encontravam para contar e relembrar as histórias da tribo. Mas, continuando, o período da pré-história naquela linha do tempo que eu te mostrei é o maior período. Isso porque há muita controvérsia entre os historiadores em datar o seu início e fim. Podemos dividir esse período em três partes: o Paleolítico, o Neolítico e Idade dos Metais. Nessas divisões também podemos encontrar as subdivisões, que é marcada pelo material e os utensílios que utilizavam em cada período. Como, por exemplo, o período da Pedra Lascada, onde os homens faziam utensílios de pedra que eram lapidadas de forma grosseira. Mas, para o vídeo não ficar tão longo, vamos nos ater às três principais divisões. No período paleolítico, ao contrário do que muitos pensam, o homem já dominava o fogo, fazia utilizações de utensílios e se organizava socialmente, onde cada membro da família ou da comunidade tinha sua função. Muitos pesquisadores desse período histórico afirmam que as mulheres ocupavam grandes cargos de liderança. Outra característica desse período é que os homens eram nômades, ou seja, ele não fixava moradia em um local, ele passava um período de tempo ali, consumindo o que tinha no local e quando os recursos acabavam, eles saíam à procura de um novo local para se estabelecer, o que não durava muito também. Ficavam ali até os recursos se esgotar novamente, e assim era um ciclo ao longo dos anos. Apesar de não se ter registros escritos dessa época, podemos encontrar muitas informações, através de sítios arqueológicos e pinturas rupestres.
Sítio arqueológico é o local onde se encontra vestígios da humanidade. Por exemplo, em um determinado local onde se começou a construção de um prédio, foi encontrado um pote. Dali, chamaram historiadores, arqueólogos e químicos para tentar datar aquele objeto. Dependendo do ano estimado da sua fabricação, aquele local se torna um sítio arqueológico, onde os arqueólogos e sua equipe irão continuar as escavações, mas utilizando ferramentas adequadas, à procura de mais objetos ou até de construções antigas. Uma curiosidade, você sabia que no Piauí tem aproximadamente 1.800 sítios arqueológicos? Se você já sabia ou conhece algum deles, conta aqui pra gente nos comentários. Já pinturas rupestres são desenhos encontrados em pedras ou cavernas feitos por civilizações antigas. O período neolítico, que também pode ser chamado de Idade da Pedra Polida, porque os homens daquele período começaram a aprimorar suas ferramentas, polindo elas com areia ou argila. É marcada por grandes mudanças no estilo de vida da comunidade. É nela que acontece a Revolução Agrícola. Lembra que antes eu falei que no período paleolítico os homens eram nômades? Pois bem, aqui no Neolítico eles são sedentários. Mas não sedentários como a gente conhece hoje em dia. Não eram pessoas que ficavam sentadas na frente da televisão ou no celular comendo comida industrializada. Nada disso. Sedentários quer dizer que eles fixaram moradia em um local. Isso porque eles começaram a dominar a agricultura. Já sabiam plantar e também domesticar animais, o que facilitou muito a vida deles, já que não seria necessário sair à procura de um novo local toda vez que os recursos acabassem. Também é nesse período que a humanidade começa a fazer maiores observações sobre o clima e os astros, já que eles são de grande importância para saber a melhor época de plantar e a melhor época para se colher. E esse novo estilo de vida também faz com que aconteçam mudanças hierárquicas. Em muitas comunidades se começou o patriarcado, que marcou a nossa história por muito tempo. Agora vamos ao último período, chamado de Idade dos Metais, que leva esse nome justamente pelas ferramentas que eram usadas na época. O homem passa a ter domínio da metalurgia, ou seja, ele começa a extrair de rochas metais, onde ele usa para fazer mais equipamentos, ferramentas e utensílios. Essa nova tecnologia surgiu principalmente para auxiliar na vida do campo, já que assim as ferramentas ficam mais resistentes para o trabalho na terra, como por exemplo o arado, que foi de grande importância para a evolução da humanidade. Infelizmente, as armas também ficam mais letais, e com isso, os conflitos entre as pessoas são mais frequentes e violentos. Mas e aí, gostou do conteúdo? Assim ficou fácil lembrar os períodos da pré-história, não é? Para você apoiar o canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!